Antônio Galvão, pilastra da verdade, um abraço aos meus amigos de todos os lugares do Brasil e fora do Brasil que acompanham este trabalho. Antes de falar o que eu tenho para falar, os cenários que ficaram para trás dos meus amigos que mandaram, eu vou estar colocando em uma exceção que eu abri aqui. Esse que você está vendo é um cenário que veio a Vila de Portugal. Vila de Portugal, esse cenário. Desde Sivan, aldeia de Portugal. Não tô aqui, não consegui pegar o nome do amigo aqui, que conversa comigo, mas ele vendo esse cenário dele, ele deixa o nome dele aqui nas mensagens, no setor de mensagens do YouTube. E aí eu vou observar. Ou então falo lá no WhatsApp e depois eu falo aqui o nome de quem mandou para mim esse cenário maravilhoso. Vai estar aqui. Mas eu tenho outros cenários também. Eu tenho esse que vai ser colocado aqui, que é do meu amigo Regis, que é da sala da casa dele, ele está me assistindo. E ele quer que eu coloque esse cenário, vai ser maravilhoso colocar esse cenário aqui. É como se eu estivesse fazendo o vídeo da sala da casa dele. Vai ter esse também, Soninha, fica tranquila, que seu cenário vai chegar aqui. Em um dos vídeos daqui para frente eu coloco. E tem esse que é de Aracatiaçu, um amigo que mandou do Ceará. Vou colocar também esse cenário aqui, ok? E quem mandou esse cenário é JFF Gomes. Um dos dias daí para frente eu vou colocar também esse cenário, ok? E o de hoje, Vila de Portugal, vai ficar aqui até o final do vídeo. O que eu vou falar é interessante, fique aí. Depois da vinheta eu conto, você vai amar esse vídeo. Pilastra da verdade. Voltei com novos argumentos, novas indagações. Olha só, o que eu vou falar aqui é uma reflexão muito forte. Primeiro eu quero agradecer a todos vocês que estão neste canal, os novos inscritos do canal. Inscritos que estão chegando, já prestes a chegar aí a 7.000. Cara, eu só tenho a agradecer. Você que chegou agora no canal, esse canal é um canal simples, mas um canal que eu trago muitas reflexões para se pensar e até para compartilhar com pessoas que ainda vivem em dúvida. Porque todos têm dúvida, aqueles que estão dentro das religiões. Ninguém tem prova de nada e pronto. O que sabemos, o que vemos, o que observamos aqui no planeta é que fora do mundo físico, fora do que é visível, palpável, tangível, real, o que a gente pode tocar, o que a gente pode sentir, mesmo sem ver o vento, podemos sentir, mesmo sem ver o oxigênio, podemos sentir. Várias matérias invisíveis no mundo físico que sabemos que existem, podemos comprovar que estão por aí, mas passou do mundo físico que existe a um grande vazio, um grande silêncio. Não tem nada fora do mundo físico que até hoje no planeta Terra foi manifestado ou manifestada. Nada. Tudo que envolve ensinamento acerca de espíritos, metafísico, alguma ação sobrenatural, tudo não passa de conversa de falácia e de sistema, de organização. Tudo não passa de faz de conta. Porque as pessoas do nosso planeta querem dar um sentido para tudo. Tem que ter um sentido, tem que ter algo que possa ser explicado. E só de querer explicar aquilo que não tem como explicar já é uma falácia.
Aquilo que entra no campo do mistério, do paradoxo, é uma falácia querer explicar. Então, as religiões que são, segundo eles, as explicações de mundos espirituais, é uma falácia, uma mentira. Ninguém pode provar nada. O livro que chamamos de Bíblia, que eles chamam de Bíblia, que eu chamo de O Conto do Vigário, o que tem aqui é um montão de histórias sem final. E eu vou explicar. Fique aí, você vai gostar. Um montão de histórias sem final, e também tem histórias que não são 100% sobre os personagens daqui. Quer ver um exemplo? Por exemplo, José, o padrasto de Jesus, segundo o que está escrito, que assumiu Maria depois de grávida e que, segundo a história, um anjo se apresentou a ele, chamado de Gabriel, e convenceu ele de que Maria não traiu e de que ela estava grávida não de um ser humano, mas de um espírito, que seria ele o Messias esperado. E segundo a história, o José acreditou. Mas segundo a história, ele acreditou porque um ser apareceu para ele. Só que o ser apareceu em sonho. Em sonho. Mas é tudo uma história. O José, na verdade, que é um personagem muito forte deste livro, segundo a história do próprio livro, ele era carpinteiro e até ensinou a profissão de carpintaria para o Jesus, que aparece na história até os 12 anos, nasceu, teve que ser levado para o Egito porque foi ameaçado de morte, e muitas crianças que não tinham nada a ver morreram pela afronta do Herodes. É tudo história, viu, gente? Isso é tudo mitologia, deixando claro. É tudo uma história. E se vê falar dele até os 12 anos. Depois dos 12 anos, tudo oculto na história do Jesus. Aí ele começa a ser apresentado novamente aos 30 anos. Batismo João Batista ali, aquela coisa toda. Ou seja, muitas coisas ocultas que não se sabem, isso dá a entender que é apenas uma história. Porque, na verdade, as histórias do Jesus aqui teriam que ser resumidas e teriam que ser completas. Do nascimento até os 33 anos. E por que tem muita coisa oculta na história dele? Porque é apenas um personagem. Então, fizeram histórias de momentos. Aí vamos para José. Ok. José, uma história sem final. Você pode me mostrar aqui na tua Bíblia, no Conto do Vigário, você que acredita nessas besteiras, como foi que José morreu? A morte, o velório? Espera aí, se ele era um protagonista muito importante, que a genealogia de Jesus acaba nele, as duas genealogias de Jesus acabam nele, tanto em Mateus como em Lucas, a genealogia sanguínea de família, de raiz familiar, que passa por Davi para chegar em Jesus, não acaba em Maria, acaba em José. Você já viu? Só que a história de José aqui é só para dar origem à existência de Jesus como o padrasto de Jesus, porque não era pai de sangue, segundo o que eles dizem, mas a genealogia acaba em José e não em Maria. Isso aí é um monte de contradição, é uma contradição em cima de outra contradição. Só que tem uma coisa, a história de José vai, mas não tem final. Você já viu? Vocês já viram? Só que a Igreja Católica, ela canonizou José. Tem lá, tem igreja de São José. Igreja de São José. Mas me mostra aí no teu livro que tu acreditas como palavra de um Deus completa, o final de José como foi. Porque segundo o que a gente
Houve por aí, José morreu ainda quando Jesus estava vivo, no período que Jesus estava vivo. E por que Jesus não ressuscitou José, o seu padrasto? Não, ele ressuscitou Lázaro, que era um amigo. Ressuscitou o filho da viúva de Naim. Mas ele não ressuscitou José. Por que não fala do velório de José? Ou seja, uma história sem final. Não só José. Aqui também não fala quando Maria morreu. O velório de Maria, quem foi no velório, o que aconteceu no enterro de Maria. Aqui na Bíblia não. Até que tem resumo por aí de onde Maria foi sepultada, a família de Maria, a família de José. Mas não se fala do evento do velório. Vocês entenderam que isso aqui é um monte de histórias resumidas em uma época e um tempo sem final? Por exemplo, aqui também não fala de determinadas mortes que se encontram em outros livros dos apóstolos de Jesus, os martírios dos apóstolos. Não está escrito aqui que Pedro, aqui neste livro, foi morto, crucificado de cabeça para baixo. Está escrito em outras histórias, de outros livros. Aqui não está escrito que Paulo foi decapitado, foi para Roma e foi decapitado. Você não encontra aqui, resumindo essa história aqui. Ou seja, aqui tem histórias de início, mas não tem final. E tem muitos aqui que ninguém nem sabe como nasceu, como viveu a sua infância. Você já viu alguma história aqui falando da infância dos apóstolos? Ah, Antônio, mas se fosse colocar tudo isso no livro não ia caber. Para com isso, cara. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer, gente, que isso aqui é um resumo de algo que foi colocado justamente para controlar pessoas, para enganar pessoas, para dominar pessoas. E principalmente as pessoas mais leigas, as pessoas mais indoutas, mais simples, porque não questionam. Não vão questionar sobre essas coisas. Aí você acredita nisso aqui como livro verdadeiro completo? Porque o que eu já vi de religioso bater no peito e dizer que a Bíblia tem a resposta de tudo, mas se perguntar para ele como foi que José morreu, ele não sabe. Perguntar para ele como foi que Maria morreu, não sabe, porque não está aqui. Como é que tem a resposta de tudo? Ele sabe como Jesus morreu, porque foi crucificado, aquela coisa toda. Mas ele não sabe dizer o que aconteceu com Jesus do período dos 12 aos 30 anos. Pergunta para ele o que foi que Jesus fazia, o que era que Jesus fazia com 18 anos de idade. E aí? Mostra aqui, que aqui conta a história de Jesus, o que Jesus fazia com 18 anos de idade. Você entendeu? Mostra para ele, pergunta para ele o que é que Jesus fazia com 25 anos. Com 16, com 14. Não, porque os 12 anos ele vai dizer, não, Jesus Cristo deu uma aula aos doutores da lei com 12 anos de idade. Porque tem um texto aqui que incorpora isso. E com os 13 anos ele fazia o quê? Com os 14. Jesus era carpinteiro, trabalhava. Cara, os caras inventam tantas histórias para falar em pregações. E tem pregação por aí que dizem até que Jesus, ele fazia a magia de fazer os móveis ali surgirem assim rapidamente. Um passo de mágica, um toque de mágica. Os móveis lá da carpintaria de José. Até essas besteiras eu já ouvi. E quando você vai questionar uma pessoa dessa, mas de Jesus eu não duvido nada. Jesus era como se fosse um mágico. Só que não conseguem dizer o que Jesus fazia aos 18 anos. Aos 25, aos 26. Porque se você que conhece isso aqui sabe que você só consegue precisar alguns acontecimentos na história de Jesus, do nascimento até os 12 anos. E depois dos 30 aos 33. Ele ajudava o pai na carpintaria.
carpintaria. Ele foi carpinteiro, porque o pai era carpinteiro, porque fala que José era carpinteiro, somente isso. Mas me fala o que é que Jesus fazia quando tinha 18 anos. Na carpintaria do pai. Mas está escrito aqui? 18 anos, 25 anos. Ele não fazia outra coisa, não, era só fazendo móveis, mas o pai, mesa, cadeira, que eu já vi pregador aí alimentando que Jesus fazia uma mesa e uma cadeira em questão de segundo, de passe de mágica. Por isso que Jesus era rico, por isso que Jesus tinha casa na praia, por isso que Jesus era isso, era aquilo, porque Jesus, para fazer uma cadeira, não precisava um ano. Eu já vi isso. Não precisava 6 meses, não. Pá, a cadeira aparecia na frente dele. Aí quando você vai questionar a pessoa dessa, de Jesus eu não duvido nada. É porque tudo lenda, de lenda você não duvida nada. De lenda tudo acontece, né? Agora me diga, o que era que ele fazia com 16 anos, com 14 anos, fora da carpintaria do pai dele? Ele só fazia aquilo? Ele vivia só ali? Por que não tá aqui as histórias? Porque as histórias de Jesus teria que estar aqui. Do nascimento até os 33. Mas se fosse fazer isso, Antônio, a Bíblia não ia caber. E por que você disse que isso aqui dá resposta para tudo? Você tá sendo enganado, rapaz. Isso aqui tudo é controle de grupo. Te controla há muito tempo. Você deixa de viver o aqui e o agora. O que é verdade? Verdade é aquilo que se manifesta diante dos teus olhos, do teu dia a dia, quem está perto de você, as reportagens que você vê, os acontecimentos que você vê. Isso que é a verdade. Amarga, mas é uma verdade. Era para ser tudo diferente caso existisse de fato um Deus. Não tem como existir um Deus e ser desse jeito. Mesmo porque nós somos insignificantes nesse universo. Eu não sou significante, sou menos do que isso. Significante é o planeta. Esse universo gigantesco, trilhões e trilhões de galáxias, aquilo que é observável e o que não é observável ainda. Então este planetinha aqui é a mesma coisa de você estar dentro da sua casa, né, na sua casa, em um dos cômodos da sua casa, e tem um mosquitinho, aquele mosquito bem pequenininho, a 10 metros dos seus olhos, e você não consegue ver. É a mesma coisa esse planeta, para esse universo. Mesmo que o mosquito venha, entra no seu olho, você coça o olho, para você entender que é um mosquito, só se você pegar ele assim, olhar e dizer, rapaz, foi um mosquito. Imagina o mosquito lá de fora da sua casa, a 10 metros apenas de distância. Então esse planeta Terra é isso, em referente ao universo. Imagine nós que estamos dentro do planeta. E você acha que existe um Deus te monitorando? Para com isso, cara. Para te beneficiar, ou te dar, ou te punir. Que tem um inferno para você, ou um paraíso. Você é criança, você vai morrer criança, é? Você vai morrer criança? Antônio, mas não tem como não acreditar. A vida é assim, a vida é assim. Você não sabe de nada, cara. Você vive a vida porque você tá vivo. Mas você nem sabe por que você tá vivo. Você nem sabe como foi que o teu pai e tua mãe, os dois conseguiram se unir para naquele momento certo você ser gerado ou gerada. Aí você vai ficar o tempo todo perdendo o seu tempo, deixando de investir em você, deixando de investir na sua vida física, nos seus filhos. Você depende da ciência o tempo todo. Você está dentro de uma igreja hoje, nos dias de hoje, que tem tudo da tecnologia. E a tecnologia não foi feita em oração, não, cara. Não surgiu através de oração, não. De crença e de fé, não. Tecnologia é ciência. É ciência, é estudo. Aí você está pregando em cima da tua tribuna com celular na mão. Na tua parede tá lá, na parede da tua igreja tá lá uma tela passando imagens. Tudo da tecnologia. O teu púlpito tem tecnologia. As cadeiras tecnologia. As paredes tecnologia. Tudo inventado pelo ser humano. Pela própria ciência. Você precisa da tecnologia e você fica exaltando religião, espírito. Infelizmente, você vai passar a sua vida toda como criança e você não vai conhecer o lado racional. Você veio para este planeta, nasceu neste planeta, mas não vive o que é
real, porque você vive no mundo da fantasia. Você vive no mundo do faz de conta. Você acha que o faz de conta tá ótimo pra você. Ah, não tô nem aí. Eu vou pra igreja exaltar meu Deus. Que Deus? Qual? Ah, o de Israel. Qual é a certeza que você tem que é ele? Que foi ele que fez tudo. Por causa disso? Por causa de uma história? Por causa da doutrina da tua igreja? E se for Alá? E você tá blasfemando Alá? E se for Shiva? Você tá blasfemando Shiva? Porque você não aceita ele. E se for Horus, Brahma, os orixás? E aí? Como é que você diz que o teu Deus é esse? Qual é a certeza? Ele apareceu pra você pra dizer, sou eu mesmo, tô aqui. Ah, Antônio, mas eu tive experiência mental. Mental. O que você teve é ação mental. Se você estiver vendo anjos, vendo isso, vendo aquilo, dizendo que está vendo isso, vendo aquilo, e nada acontece a favor nem da sua própria família, da sua própria saúde, faça um tratamento, cara. Porque você está entrando em transe. Você está vivendo como essas pessoas que dependem de remédios. Que são dependentes de remédios. Senão, a esquizofrenia pega. E a pessoa passa o tempo todo como louca. Tem pessoas que, se deixarem de tomar remédio, dizem que estão vendo bandidos correndo atrás, polícias correndo atrás, porque aquilo vai estar tudo na mente. Ele pensa que é verdade. E ali tem deles que até se suicidam. Então tem pessoas que são dependentes de remédios, porque não conseguem desenvolver a mente como nós. E você, sendo uma pessoa totalmente sã mentalmente, você adoeceu sua mente e colocou uma doença na sua mente de acreditar em fantasia também. Você chora, foi Deus que fez você chorar. Você ri, Deus que fez você rir. Você pula na igreja, foi Deus que fez você pular. E fala uma língua, porque é coisa da própria mente ali, de acordo ali, ela enrola a tua língua, você fala que é uma língua de anjo, uma língua de mistério de Deus. Para com isso, cara. Seja adulto pelo menos uma vez na tua vida. E aqui um monte de história sem final. Sem final. Aqui conta a história de um monte de personagens, mas pela metade. Por exemplo, eu mesmo tô aqui. Você não conhece minha história toda. Tô quase 3 anos aqui. Você não conhece tudo que aconteceu na minha vida até os 51 anos. Eu ainda não contei muita coisa. Já tem muita coisa que eu vou lembrando e vou contando aqui. Mas mesmo assim não tem como eu contar tudo que aconteceu comigo. Como é que você sabe tudo que aconteceu na vida de Jesus, desse Jesus aí? Tudo que aconteceu na vida de Pedro, tudo que aconteceu na vida de João, tudo que aconteceu na vida de Tiago, tudo que aconteceu na vida de Lucas, por conta de alguns trechos que estão aqui. Você sabe como foi que Lucas nasceu? O Lucas daqui do livro que escreveu, que se você acha que foi ele que escreveu, nada disso, nenhum personagem aqui, isso aqui é história mitológica, isso aqui tudo é personagem criado. Mas mesmo assim, digamos que Lucas existiu. Você sabe como foi que ele morreu? Tá aqui escrito. Como ele nasceu? Quem era a família de Lucas? Tá aqui resumindo. A família de Tiago, pronto. Tiago, irmão de João. Tiago e João. Certo, mas como foi que Tiago nasceu? Tá aqui? Como é que tu diz que isso aqui tem resposta pra tudo? Você pode dizer como foi que Tiago nasceu? E como ele morreu? Tiago. A Bíblia diz que Tiago morreu, acho que, se não me falha a memória, que morreu na praça, né? Herodes matou ele. E Pedro, na prisão, teve o livramento. Tiago era pior do que Pedro. Pior do que Pedro. Sim, mas tem apóstolo que fala como morreu. Por exemplo, Judas, aqui fala aqui. Mas tem apóstolo que não. E tem livro por fora dizendo que foi martirizado, foi enforcado, que o outro foi crucificado em cruz de X, outro foi crucificado de cabeça para baixo, que é o caso de Pedro. Mas você não vê isso aqui. Tá aqui? Não. Mas você diz que aqui é a resposta para tudo. Você está sendo enganado, enganada. Pode me xingar se quiser. Pode falar o que quiser de mim. É que eu sou igual omelete. Quanto mais apanho, mais eu cresço. Mas o que eu tô fazendo aqui na internet é te alertando a buscar informação para você não viver até o último dia da tua vida enganado. Se você acha que há um Deus e que eu tô errado, faça prova do seu Deus, para que você possa provar para mim que teu Deus é real. Se não, é você que está mentindo, é você que está vivendo uma vida de mentira.
Busque prova do teu Deus, cara. Prova a tua fé, se a tua fé funciona mesmo. Se não funciona, se o Deus não se apresenta pra você e você ficar preso em um livrozinho, um livro épico, antigo, um livro que não dá resposta pra tudo, que você diz que dá, mas não dá. E o teu pastor, a tua igreja, o teu segmento, você ficar preso nisso, você tá vivendo numa gaiola igual um passarinho. Aquele passarinhozinho que eles prendem na gaiola, coloca lá um alpiste, né? Um vasinho de alpiste, um vasinho de água. E o passarinho até canta, né? Aí o passarinho tem três pedaços de madeira dentro da gaiola para ele pular. E tem deles que dá até salto mortal, né? E eles pulam daquele pau, um pula de um pauzinho para outro, por de baixo, depois pula por de cima. E eu ficava olhando, achando lindo aquilo antigamente. Só que o mundo dele é desse tamanho. Porque aquele passarinho ali, ele está sendo preso ali, acostuma naquilo ali, ele acha que o mundo é tudo aquilo ali. Só que tem alguém que está prendendo ele só para ver ele ali naquele mundinho. Não estou cuidando aqui, pelo menos ele está protegido. Só que aquela pessoa que está fazendo aquilo com aquele passarinho está fazendo um mal muito grande. Porque aquele passarinho é para estar livre, comer o que querer, beber água que querer, voar sobre as árvores, fazer acrobacias no ar e viver, fazer a sua reprodução. Tem passarinho na gaiola que não consegue nem se reproduzir nunca. Por quê? Porque ele tá ali, não tem uma fêmea com ele. Tem gaiola que eles colocam, no canário, por exemplo, aqui da Bahia, eles colocam o canário e a canária, né? Mas, canara, né? Mas tem passarinho que não coloca lá, que a lei hoje não permite mais. Antigamente o povo fazia isso. Hoje é crime, viu? Criar passarinho em gaiola é crime, viu? Vocês que estão aí em Feira do Rolo vendendo passarinho, cuidado. O policial chegar, pega você. Cuidado, viu? Deixa o bichinho livre. É a mesma coisa, cara. Você dentro de uma igreja, você tá dentro de uma gaiola. Não precisa isso. Você precisa viver sua vida livre. E fazer o que é bom. Você não precisa você estar numa igreja para você fazer o que é bom, porque senão você é uma pessoa fraca. Se você precisa de religião para fazer o que é bom, para cuidar de você, da sua família, para cuidar, você é uma pessoa fraca. Você não precisa de religião, você precisa viver a sua vida. Antônio Galvão, Pilastra da Verdade. Eu fui, mas volto e volto com novos argumentos e novas indagações. Pilastra da Verdade.